E aí, meus chapas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio, esse aqui é o Linguardade, e aqui nesse canal a gente vai conversar sobre aprendizado de línguas, sobre culturas, sobre visitar outros países e por que não falar também de psicologia e de neurociências. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito a continuar desenvolvendo esse projeto e a trazer cada vez mais conteúdos que agreguem pra vocês. Vamos pro vídeo. A gente tem tido cada vez mais um tipo de ilusão na qual a gente acredita que pessoas que conseguiram grandes coisas, grandes feitos, grandes realizações, podem ser copiadas com o estalar de dedos. E aí a comparação que a gente faz entre nós e essas pessoas que realizaram esses grandes feitos acabam gerando uma sensação intensa de frustração. Porque a gente percebe, essas pessoas conquistaram tudo isso e eu aqui ainda no mesmo caminho. E além disso, o problema desse mundo virtual é que ele também dá a impressão de que essas conquistas são fáceis e que a gente não consegue porque a gente não quer. Só que por trás disso existe esse cérebro que ainda não se adaptou a essa realidade do mundo virtual, né? Que não compreende ainda que essa realidade, ela depende de muitas e muitas coisas para que ela consiga acontecer. Essa frustração que a gente vê hoje, ou mesmo a própria desmotivação, ela é resultado dessa incapacidade de ver a distância desses caminhos. Então, a distância desses caminhos, né, aquele caminho que eu escolho para o caminho que outra pessoa escolhe, a gente não consegue visualizar, a gente vê onde elas estão. A gente não vê todo esse caminho que aconteceu. E isso acentua ainda mais essa infelicidade, essa frustração. Porque parece que é fácil ter chegado ali, mas a gente não vê todo o caminho que foi realizado. E aí, quando a gente vê uma pessoa que tá, sei lá, em uma condição muito melhor do que a gente, lógico, tem as suas exceções. Tem pessoas que não necessariamente tiveram que trilhar todo um caminho difícil, às vezes conseguiram pegando alguns atalhos ali por trás. Mas para muitas das pessoas que conseguiram chegar nesse ponto de ter realizado grandes feitos, houveram passos que elas tiveram que dar todo santo dia. Então aquilo que você vê não é resultado de alguém que simplesmente decidiu estar ali e de repente aconteceu dela estar ali. Mas muito possivelmente de uma pessoa que cada dia ela foi dando um passinho ali para chegar naquele lugar. Atenção para você que está vendo esse vídeo, porque o argumento aqui não é no sentido de defender a ideia de que apenas o esforço leva uma pessoa a alcançar um status, uma posição ou conquistas melhores, mas tem muitas coisas por trás desse processo. Então, não é só o esforço que permite com que as pessoas alcancem seus objetivos ou metas, sonhos, etc. Mas tem uma série de outras redes invisíveis, né, que estão por trás, que sustentam esse indivíduo. Então, tem pessoas que não têm redes tão boas, tem outras pessoas que têm essas redes muito melhores, né? A gente pode ver como o suporte familiar das pessoas ao nosso redor, etc. Tem a questão financeira, tem várias outras questões que estão por trás desse fenômeno. Então, a ideia geral do vídeo é, na verdade, de mostrar a parcialidade do nosso olhar, né? De como que muitas vezes a gente olha para uma coisa, para um resultado pronto ali, a pessoa já naquele espaço, e a gente não vê tudo aquilo que está por trás daquele caminho que foi trilhado. E como foi trilhado esse caminho, né? Por mais que a pessoa também tenha dado um passo de cada vez, como que foi dado cada um desses passos? Quais foram as condições em que eles ocorreram? Então, todo esse fenômeno, muitas vezes a gente não consegue compreender, não consegue assimilar de primeira mão. Para vocês que estão querendo aprender um idioma estrangeiro, isso pode acontecer muito frequentemente. Justamente de ver, por exemplo, que uma pessoa ela fala 1, 2, 3, 4 línguas bem e que você tá aí ainda querendo aprender o básico do inglês, do verbo to be ou alguma outra coisa. Essa ilusão que a gente vê de que o caminho do outro foi muito fácil, de que é fácil chegar lá, e gera muita frustração pensar que talvez essa pessoa chegou muito fácil lá e eu vou ter um caminho muito mais duro, né? Então, a grande dificuldade para quem tá querendo aprender o idioma é perceber que aquela pessoa, possivelmente, ela conseguiu tirar prazer em cada passo, em olhar para cada passo que ela dava, e não necessariamente para um resultado final, tá? Já falando a língua perfeitamente, etc. Talvez o resultado final foi só alguma coisa que indicava para ela qual caminho ela precisava seguir, e ela não foi seguindo essa trilha de buscar aprender o idioma somente focada em ter que ser perfeita, mas tirando proveito de cada momento, de cada aprendizado que ela tinha ao longo desse caminho. Então,
Eu, particularmente, acho que um grande diferencial entre aquela pessoa que desenvolve o aprendizado de várias línguas e o de uma que não desenvolve esse aprendizado é essa noção, essa capacidade de não se focar lá só no fim e de aproveitar muito cada um desses aprendizados que elas vão realizando ao longo do caminho, sem se focar somente na distância desses caminhos, desse caminho que ela está agora em que ela não sabe, para aquele caminho que algum dia ela vai chegar em que ela vai estar falando já fluentemente. O grande problema para vocês que estão querendo aprender um idioma hoje é justamente se concentrar nessa distância, né? E essa distância, quando a gente olha para ela gera muita frustração. Uma coisa que eu aconselharia você que está querendo aprender hoje é usar aquela pessoa não como algo para se comparar, mas como algo para se orientar. E utilizar as estratégias pensando no que você quer conseguir cada dia para chegar um dia naquele ponto. Então, essa é a ideia geral do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do vídeo? Deixem em seus comentários as suas opiniões, como que vocês veem esse processo, né, sobre a ideia dessa distância desses caminhos e que muitas vezes a gente não consegue entender por que isso ocorre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.